Boa noite, minha gente. Muito bem-vindos no livro Agenda Cristã de André Luiz, Medicamentos Evangélicos. Siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça a luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute, elevando, seja alegre. Muitos bons medicamentos. Que bom. Vamos para o livro dos Espíritos. É a última pergunta sobre as propriedades da matéria. As moléculas têm forma determinada? Certamente. As moléculas têm uma forma, porém não são capazes de apreciá-la. Essa forma é constante ou variável? É uma pergunta complementar. Constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que se chama molécula está longe ainda de ser a molécula elementar. Sim, porque ele não fala de átomo ainda, né? Nem de elétrons e prótons e nêutrons, e hoje tem mais ainda, partículas menores ainda. Molécula é bem maior do que qualquer coisa dessas. Mas existem estudos mais atuais sobre isso. Naquela época era o máximo que ele podia falar, porque estava muito ainda por estudar, né? No livro O que é o Espiritismo, continuando com a biografia de Kardec, a gente tinha lido ontem sobre a repercussão que deu da visita de Kardec a Lyon e região. Vamos continuar. No decurso dessa viagem, Allan Kardec se pronunciou num discurso magistral no banquete realizado a 19 de setembro de 1860. Eis aqui algumas passagens próprias a nos interessar, a nós que aspiramos a substituir dignamente esses trabalhadores da primeira hora. Então, aqui já é a palavra de Kardec. A primeira coisa que me impressionou foi o número de adeptos. Eu sabia perfeitamente que Lyon os contava em grande escala, mas estava longe de imaginar que o número fosse tão considerável, porque é por centenas que eles se contam, e em pouco tempo, eu o espero, já não se poderá contar mais. Você fica aí, além do número, né? Além de centenas. Se, porém, Lyon se distingue pelo número, não o faz menos pela qualidade, o que vale ainda mais. Por toda parte não encontrei senão espíritas sinceros, compreendendo a doutrina sob seu verdadeiro ponto de vista. Meus senhores, 3 categorias de adeptos. Uns que se limitam a crer na realidade das manifestações, que procuram, antes de tudo, os fenômenos. O espiritismo é simplesmente para eles uma série de fatos, mais ou menos interessantes. Segundo, veem outras coisas neles, além dos fatos, compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral que deles decorre, mas não a praticam. Para eles, a caridade cristã é uma máxima bela e nada mais. Os terceiros, finalmente, não se contentam de admirar a moral, praticam-na e aceitam-lhe as consequências. Bem convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitar esses curtos instantes
para marchar na senda do progresso que lhes traçam os espíritos, empenhando-se em fazer o bem e em reprimir suas más inclinações. As suas relações são sempre seguras, porque as suas convicções os afastam de todo pensamento do mal. A caridade é, em toda ocasião, a regra da sua conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Pois bem, meus senhores, eu lhes digo com satisfação, ainda que não encontrei aí nenhum adepto da primeira categoria, em parte alguma vi que se ocupassem do espiritismo por mera curiosidade, com frívolos intuitos. Por toda parte, o fim é grave, as intenções são sérias, e a crer no que me dizem, há muitos da terceira categoria. Honra, pois, aos espíritas de Lyon por terem assim entrado largamente nessa senda progressista, sem a qual o espiritismo não teria objetivo. Esse exemplo não será perdido, terá suas consequências e não é sem razão, eu o vejo, que os espíritos me responderam no outro dia por um de seus médiuns mais dedicados, posto que dos mais obscuros, quando eu lhes exprimia a minha surpresa. Por que se admira disso? Lyon foi a cidade dos mártires. A fé aí é vivaz. Ela fornecerá apóstolos ao espiritismo. Se Paris é a cabeça, Lyon será o coração. Essa opinião de Allan Kardec sobre os espíritas de Lyon, de sua época, é para nós uma grande honra, mas deve ser também uma regra de conduta. Devemos nos esforçar por merecer esses elogios, aprofundando por nossa vez as lições do Mestre e, sobretudo, conformando com elas o nosso proceder. Como diz um adágio, noblesse oblige. Saibamos nos recordar sempre disso e conservar alto e firme o estandarte do Espiritismo. Muito bem, vamos chegando ao final com a nossa poesia do livro Poetas Redivivos, a de hoje, Glória ao Bem, é de Cruz e Souza. Foi psicografada por Chico Xavier. Embora a angústia que te rasga o peito, lacerando-te o ser, exausto e aflito, chagado crente de celeste rito, vive o culto do amor puro e perfeito. Atormentado, exânime, proscrito, sob as flagelações do trilho estreito, ergue a flama sublime do direito, alçando a fronte a glória do infinito. Sacrifica-te e sofre, mas não temas. Vence a aflição das últimas algemas, rompendo a ganga dos terrestres lastros. E ave fugindo aos cárceres medonhos, remontarás além dos próprios sonhos no roteiro mirífico dos astros.